Salve galera, eu sou o Henrique Gnu, Rodrigo Santos, sou o Paulo Siles e eu tô assim hoje porque a gente vai falar de Demolidor. Não é fácil ser sério. Solta a vinheta. Am I wrong cause I wanna get it on till I die? Am I wrong cause I wanna get it on till I die? Get it on till I die, get it on till I die. Y'all remember me, y'all remember me. Bom galera, como nós falamos na abertura, hoje é dia de falar de Demolidor, o Homem Sem Medo. Só eu tô empolgado com o Demolidor. ele tá muito, tá demais. Porra gente, Demolidor, o Homem Sem Medo é o melhor herói da Marvel. Tá. Melhor herói de todos. Não, da Marvel, não, da DC ele é o melhor de vários. Vamos falar dessa. Mas vamos falar dessa aqui, Ele é melhor que o Batman. Não é. Demolidor, o Homem Sem Medo. Rodrigão, quem escreve? Frank Miller, que é o clássico roteirista, fez o Demolidor, Cavaleiro das Trevas, Sin City, e é desenhada pelo John Romita Jr., 30 anos trabalhando na Marvel, ficou praticamente definido, o traço definitivo do Homem-Aranha praticamente é dele, mas ele desenhou os outros personagens também, e foi uma exigência do Frank Miller ter o John Romita Jr. desenhando essa história. Isso daqui quando foi sair é legal, que ela foi publicada em 93 e já foi um certo tempo depois que o Frank Miller já tinha passado pelo Demolidor. E aí ele entrou em contato com o editor da Marvel na época e falou assim, olha, eu tô com uma ideia de escrever uma história fechada sobre a origem do Demolidor. Aí se você tem o Frank Miller, que é um puta roteirista, que já tinha feito um excelente trabalho no Demolidor, o cara te liga e fala que quer escrever pra você, você simplesmente fala agora, só vem. Frank Miller é um puta roteirista na época, né? Sim, não tem como contestar o cara, o trabalho dele fala por si só. O que ele fez não foi apagado porque ele já fez um monte de bosta. E é legal porque depois que ele entrou em contato, ele chegou com uma história fechada, uma história curta. A única coisa que o pessoal pediu lá, os editores pediram, foi para ele expandir. E aí foi o que ele terminou de fazer aqui, que saiu originalmente lá em 5 edições. Aqui no Brasil saiu encadernada nessas duas versões. No Brasil também saiu uma edição em 5 edições, que é antes desse encadernado aqui, que é mais clássico que o encadernado do Henrique. Esse encadernado aqui é meu. Que é a versão da Abril, esse encadernado é a versão da Abril. Vai ser difícil achar essa daqui. Essa daqui é a versão da Panini. Também vai ser difícil de achar. E agora, nas bancas, talvez com um pouco mais de facilidade, você acha a versão da Salvat. Não, o que saiu pela Salvat foi a Queda de Murdoch, que é essa. Mas as outras 60 não vai ser. Talvez, mas aí é especulação, por enquanto ainda não tem. Espero que saia pra você poder ler o Demolidor, o Homem Sem Medo. Bom, o Demolidor, o Homem Sem Medo conta a origem. Mas a origem dele na época da faculdade, antes dele vestir o manto vermelho, amarelo, que é o primeiro, e o vermelho, e conta toda a parte desde a infância dele com o pai dele, que é o Jack Batalhador Murdock, ou Jack Demônio Murdock, né? Cada vez que vem pro Brasil é traduzido de uma forma diferente. E ele na época do colégio, da faculdade de Direito, quando ele conhece o Fog Nelson, que, né, pra quem não conhece, é o sócio dele na escritório de advocacia. É legal essa história, eu gosto dela porque ela, ao mesmo tempo que ela conta a origem do Demolidor, ela também conta um pouco da origem do Rei do Crime. Que o Rei do Crime, no começo, ele aparece como um capanga de um chefão maior, que inclusive era o cara pra quem o pai do Murdoch trabalhava. O arranjador. O arranjador, isso. O Rei do Crime trabalhava pro arranjador. Arranjador porque ele arranjava a luta de boxe. E o pai dele ganhava as lutas porque o cara arranjava as lutas pra ele ganhar dinheiro. Isso, uma revelação. Essa história, ela conecta todo o universo do Demolidor, né? Sim. Ela conecta o Stick, que é o mestre do Demolidor, que originalmente não... Ele aparece na primeira fase do Frank Miller, quando o Frank Miller escreve e desenha. Originalmente ele não estava no passado do Demolidor. Conecta a Elektra, que também foi um personagem que o Frank Miller criou depois. Conecta todo mundo, cria uma base muito interessante não é hegemonia a palavra, pro cânone do Demolidor. Sim. Traz tudo que vai ser clássico na história do Demolidor, tá ali, tudo conectado, é interessante. É praticamente uma história de origem absoluta, ele consegue casar, como o Rodrigo falou, tudo. Até o nome dele começa a ser linkado com o nome do pai dele, na época que o pai dele lutava boxe.
Isso é legal pra caramba. Ele era chamado de Demolidor pelos garotos da escola em gozação, zoando ele, quando né? ele ainda enxergava. Exatamente. Ele era o menino medroso, o rapaz que zoava. Isso, O nerd da escola. O Frank Miller é impressionante como ele conseguia dar ritmo às histórias. Eu li Ano 1 recentemente, reli Ano 1 recentemente, reli isso aí. É impressionante como ele sabia dar ritmo à história, cara. Você lê essa história de uma maneira muito fácil e muito rápida. E não é que tem pouco texto, não, tem uma quantidade considerável de texto. Mas o ritmo dela é muito bom, cara. É muito bom. Uma das coisas que me chamou a atenção, também falando do Frank Miller, mas é o desenho, cara. Pra quem já leu aquele Nova York do Will Eisner, parece besteira, mas a Nova York que tá lá nas obras do Will Eisner, que mostra aquela parte mais urbana, mais sofrida, é a mesma que você encontra nos quadrinhos do Sim, uma Nova York decadente, né, cara? Aquelas paredes mais quebradinhas, as paredes de tijolo, aquelas casinhas que a gente tá acostumado a ver em filme do Bronx e por aí vai. É legal pra caramba como isso faz parte da paisagem que o Demolidor fez. E eu não sei se isso teve alguma recomendação ou era a época, pela maneira de trabalhar a época, as cores do gibi são cores frias o tempo inteiro, sim, assim, não tem nada muito colorido, e eu não me lembro muito de quando tá lendo, perceber muito tom de vermelho. Que é raro, nem na Elektra, a época ela usa muita coisa de vermelho. Eu acho que isso foi proposital, cara. Pra tirar esse link do personagem. Eu acho que mesmo quando ele não desenha, o Frank Miller não desenha as histórias dele, eu acho que ele deve falar pro desenhista manter esse padrão, porque se você lê Sin City ou Batman, sempre tem essa coisa de cores frias pros heróis noturnos. E o vermelho é pouco usado, mas usado de modo importante. E tem o lance do ritmo também. Com certeza, mesmo só escrevendo o roteiro, o Frank Miller ele deixa claro o ritmo da história que ele quer e a forma como ele quer as páginas. Toda página inicial é um painel, toda página final é um painel. Eu acho legal. Ele tem essas coisas, esses pequenos detalhes que transformam a história visualmente também. O traço do John Romita já é maravilhoso. Exatamente. Eu acho bacana o jeito como ele trabalha com qualquer desenhista. E o traço dele influencia o traço do desenhista no final da obra. Sim. Porque se você for ver o traço do Mazzucchelli no Ano 1, como a gente já comentou, ele é influenciado pelo desenho do Frank Miller. E aqui o traço do Romitinho ele já é quadrado por si só, mas com o Frank Miller fica mais, sei lá, ele não agride. Eu acho que isso acontece também no Demolidor, a queda de Murdoch também. Que não é desenhada pelo Miller. É do Mazzucchelli. É do Mazzucchelli também. E não parece o mesmo traço do Ano 1. É diferente. Mas tem essa coisa que você falou da Nova York, tem a coisa das cores frias também. E é nítido que influencia na narrativa. Mas isso também eu acho que é a habilidade do Frank Miller de fazer um roteiro, porque ele sempre escreveu esse tipo de história, que é uma história pé no chão, uma história mais centrada. Ele sempre conta a história das pessoas, ele põe a história das pessoas na frente e ele sempre consegue colocar um ritmo bom. Ele tem aquele lance do filme de detetive, saca? Sim. É uma coisa que é característica dele. Tem uma coisa que eu gosto nas histórias dele, é como ele consegue trabalhar. Se você for pegar 3 obras diferentes dele, que ele trabalha as cidades em que o lugar onde a história se passa como um personagem. Você tem Gotham City bem caracterizada no Batman dele, você tem Sin City, que é a história de uma cidade, e aqui você tem a Cozinha do Inferno, cara. É como se ela existisse de verdade, você consegue reconhecer as ruas dela só pelo desenho dele. Sim. O bom dessa história do Demolidor é que é uma história de origem, sim, só que o Frank Miller, ele humaniza muito os personagens dele, principalmente o Demolidor. No Homem Sem Medo é uma origem, você não vai ver ele vestido de amarelo ou de vermelho, pulando prédios e tal, como super-herói, mas você vai ver realmente como ele alcançou o status de super-herói, como o Stick ensinou a ele a não ter medo da cidade, porque quando ele ganhou os poderes, ele não fazia acrobacia, ele tinha medo porque ele ainda era cego, e o Stick ensinou ele a não ter medo da cidade, por isso que ele chama o Homem Sem Medo. Sim, ele virou Homem Sem Medo. Bom, Rodrigão, o que você mais gosta no Demolidor Homem Sem Medo? Cara, a maneira como o Frank Miller conecta tudo do universo do Demolidor. Ele consegue conectar todos os personagens que são importantes, colocar todo mundo no seu lugar. Isso aí, pra mim, é impecável.
Paulo, pra mim eu acho que a relação do Matt Murdock com a cidade em que ele vive, o apego que ele tem pelo bairro que ele cresceu e a diferença entre as coisas que ele fazia quando ele era criança, que era um moleque que aprontava pra caramba, e a pessoa que ele se torna depois. Isso eu acho bacana. O que eu mais gosto no Demolidor Homem Sem Medo é, como eu já disse, a humanização do personagem e toda a relação dele com os principais personagens da história dele. Não tanto com o Rei do Crime, mas muito mais com a Elektra, que é muito bom, com o Stick, que é o mestre dele, e aqui você vai ver muito bem a importância que tem na história dele, e com o Fog Nelson, que é em todas as histórias ele aparece, e como foi importante o começo da amizade dele. Sim. Deles. Ele vingando o Fog pra salvar. É muito bom. Fog é muito carisma. É, muito carisma. Bom, esse foi o Lado Negro de hoje, Demolidor, um Homem Sem Medo. Se você nunca leu, leia. Se você já leu, releia. E se você leu 3 vezes esse, eu falo que vale a pena ler mais uma vez. Não, lê outra coisa. Só uma nota, o Demolidor vai sair uma série no Netflix, que a gente acha que vai ser baseada nessa revista aqui. Então antes de ver a série, tenta ler essa revista, porque vai ser muito bom fazer o comparativo depois da série com o quadrinho. Inclusive, se você achou estranho aquela roupa toda preta, o moletom e o porquê que o Henrique tá usando um pano na cara na abertura, tá aqui na história. Tá aqui, vocês vão entender. Se você gostou do episódio de hoje, dá um like aqui no YouTube, se inscreve no nosso canal para não perder nenhum vídeo, compartilha no Facebook, que é Lado Negro HQ. Segue a gente no Twitter, que é @Lado Negro aqui. E até a próxima. Tchau, tchau.